Olá, estamos de volta com mais um vídeo. Desde já, obrigado aí por sua presença do outro lado. E mais uma vez, nesse momento oportuno, azado, esse momento auspicioso, temos aqui para vocês a continuação dos Salmos. E agora o Salmo de número 2, ok? E conforme a leitura, vocês verão que entenderão que é um salmo messiânico, mesmo porque aqui tem uns versos, ou pelo menos um verso que se encontra lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 5, lá no Novo Testamento. O livro dos Salmos é um dos pilares, um dos 3 pilares da Torá do Tanakh, ok? Que são os escritos hebreus, que é composto da Torá, que é o livro da lei, e profetas como Daniel, Jeremias, Isaías e em seguida os Salmos. Então, lei, Salmos, profetas, lei, profetas e Salmos, ok? Lei, que é a Torá, profetas, Salmos. A composição geral, conhecida como Tanakh, ok? Tanakh. Numa melhor aproximação aí da linguagem hebraica, como se diz em hebraico, Tanakh, ok? Salmo número 2. Por que as nações se rebelam e os povos planejam em vão? Por quê? Os reis da terra se revoltam e unidos os príncipes conspiram contra Javé. Uma coisa interessante nesta versão pastoral é a utilização da palavra Javé em contraposição à palavra Jeová. Hoje eles entendem, os estudiosos, que a palavra Javé é muito mais aproximada ao original do que a palavra Jeová. O Jeová, Javé ou Yavé, ok? Os reis da terra se revoltam e unidos os príncipes conspiram contra Javé e contra o seu Messias. O Messias é Cristo, ok? Rebentemos seus grilhões, aqui entre aspas, rebentemos seus grilhões, sacudamos seu jugo, ou seja, o pensamento deles, certo? E é isso que nós vemos no dia a dia. Rebentemos seus grilhões, sacudamos seu jugo. Acham que os mandamentos de Deus são grilhões, são prisões, são jugos, ok? E a cada dia mais criam leis que vão contra ou ao encontro da palavra de Deus, contra, certo? Os ensinamentos morais e espirituais de Deus. Aquele que habita no céu ri. Esse versículo é maravilhoso. A grande risada de Deus. Aquele que habita no céu ri. Javé se diverte à custa deles. A grande risada de Deus. Não uma risada de alegria mais sarcástica, certo? E é muito interessante isso porque mostra uma aproximação muito grande com o ser humano, porque o ser humano também às vezes age assim, dessa maneira, ok? É um riso de escárnio, de desprezo, de zombaria. Não é um riso de alegria por achar algo engraçado, mas por achar algo tolo, certo? Por contemplar
palavras tolas de alguém, e aqui no caso pensamentos tolos de alguém ou de um grupo de pessoas, certo? E Deus se ri de tais atitudes, daqueles que pensam que pode ultrajá-lo, que podem vencê-lo. Aquele que habita no céu ri, ha, ha, ha. Javé se diverte à custa deles e depois lhes fala com ira, confundindo-os com furor. Fui eu que consagrei o meu rei em Sião, minha sagrada montanha. Vou proclamar o decreto de Javé. Ele me disse: você é o meu filho, eu hoje lhe gerei. Aqui dando voz ao Messias, ok? É uma composição poética inspirada, e aqui está dando voz ao Messias, poética e profética. Muitas poesias foram escritas em forma de poesias. Isaías é um livro poético, ok? Profecias ali em forma de poesias no original, no hebraico. E assim também são esses versos aqui neste salmo. Vou proclamar o decreto de Javé. Palavras do Messias aqui. Ele me disse: você é meu filho e hoje te gerei. Esse é o verso que está em Hebreus capítulo 1, versículo 5, lá no Novo Testamento. Peça-me, e eu lhe darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Esse texto foi usado muito no contexto missionário, para aqueles que desejavam ser missionários ou queriam ser missionários. Muitos pregadores usavam esse texto como refrão: peça que Deus vai lhe dar as nações. E muitos missionários, muitos pregadores usaram este versículo, creram firmemente nesse versículo e tiveram muito sucesso na vida espiritual, na vida ministerial, na vida missionária, na vida de propagação do Evangelho, certo? Basta crer. Se você não crê, você não consegue, mas se você crê, você vai tirar muito proveito, mesmo que esse verso não tenha sido escrito especificamente para você naquele contexto, mas se você crê, como muitos creram nesse verso, e realmente se tornaram grandes missionários, outros grandes pregadores, grandes ganhadores de alma, pregando em vários continentes, certo? Eu li várias biografias desses grandes, ilustres homens de Deus. Muitos citavam este versículo como o início da sua chamada, como sendo o início da sua chamada, muito embora no contexto original não signifique isso, certo? É apenas uma referência ao Messias que governará sobre todas as nações, ok? Então, mais uma vez, entrando aqui a crença, o crer firmemente e não se demover jamais da sua crença, não deixar que ninguém e nada te demova da sua crença. Você crê, então você consegue, se Deus o quiser e permitir. E assim aconteceu com muitos pregadores. Peça-me e eu lhe darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Você as governará com cetro de ferro, Messias, e as quebrará como um vaso de oleiro. Não há democracia no reino de Deus. Esse negócio de querer fazer o que quer, falar o que quer, agir com extrema, com absoluta liberdade, não haverá, ok? Governará com cetro de ferro, firmemente, ok? Somente vai ser permitido o que a lei determina, o que os mandamentos divinos determinam, ok?
Você as governará com cetro de ferro e as quebrará como vaso de oleiro. A fragilidade de uma e o poder do outro, o poder do Messias, o poder do grande governante do universo. Sirvam a Javé com temor, prestem-lhe homenagem tremenda, para que ele não se irrite e vocês pereçam no caminho, pois a ira dele se inflama depressa contra aqueles que são extremamente desobedientes. Porém, felizes, diz o final, aqueles que nele se abrigam. Aqueles que nele se abrigam serão felizes, se abrigam como se fosse uma grande ave, uma grande águia, certo? Uma galinha que acolhe ali os seus filhinhos, os seus pintainhos, ok? E é aquela imagem, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, certo? E ali fica guardado debaixo das asas. E Deus, como uma grande ave, uma grande águia, certo? Ali, águia mãe, ali protege os seus pintainhos, os seus filhotes. Então esse foi o Salmo de número 2. Valeu, muito obrigado, bye bye. Logo logo estaremos voltando, se Deus assim o permitir, com mais um Salmo. E na sequência o Salmo de número 3. Valeu, tchau, tchau. Deus abençoe.